Para a realização desse trabalho, a gente precisou usar o aplicativo do Speedtest, que ele calcula a velocidade de download. Então, eu precisava fazer o cálculo de 2 lugares distintos. Então, eu fiz aqui da minha casa e do meu trabalho também. Então, aqui são a mesma coisa. Ele tem aqui tudo certinho no gráfico, a data, a hora e a variação, né? Então, isso a gente vai usar para todo o restante do trabalho. Aqui no histograma, a gente consegue perceber qual é a maior variação, né? Onde ficou mais tempo, né? Então, de 8,7 a 12,9 aqui no caso do trabalho, foi o que a maior variação, né? Foi a maior variação de download. Para a gente fazer o cálculo da média aqui dessas variações, a gente utiliza aqui um exemplo, a variação 7,42 a 8,52. A gente pega esses extremos, soma eles e divide por 2, vai dar esse resultado aqui. Esse resultado a gente faz vezes o número de variação, que vai dar o resultado do x1f1, que é o que a gente vai usar para fazer o nosso cálculo aqui da média. Então, com base nisso, o cálculo da nossa média entre as 30 observadas, né, é de 16,2 para casa. E no trabalho aqui é a mesma coisa, a gente segue o mesmo padrão de cálculo e a média é de 12,63. Para moda, aqui a gente tem todas também as variações de velocidade, tanto de casa quanto do trabalho. A moda, ela é aquele que vai mais se repetir entre as velocidades. Então, observando aqui a tabela, a gente consegue perceber que a moda da casa é de 10,8 e a moda do trabalho é de 10,5. Para a mediana, a gente tem que fazer uma média dessas variações. Então, ponto de equilíbrio. Então, a gente pega lá, como são 30 variações e 30 é um número ímpar, a gente tem que pegar a variação 16, a variação 15 mais a variação 16 e vai fazer a soma das duas e dividir por 2. Então, a gente tem lá o resultado, a mediana da casa 10,95 e a mediana do trabalho 0,45. Ficou bem abaixo aí. A gente consegue visualizar bem isso aqui na variabilidade. Então, aqui na variabilidade de casa, a gente consegue perceber que ela ficou estável, ela não tem tanta variação assim. Então, a menor variação dela ali está na faixa do 7,5 e a maior lá no 11,5. Diferente da do trabalho, que a gente pode observar aqui, que ela já vai para uma estabilidade maior. Então, ali ela vai variar de 0,3 ali até o 17,1. Aqui não está aparecendo, mas é 17,1. Então, a gente consegue perceber uma maior estabilidade. Aqui no caso da probabilidade, a gente tem que fazer aqui o desvio padrão. Então, está calculado aqui de cada uma delas o número da média mais o número elevado ao quadrado. A gente tem aqui o número do desvio padrão de 5,77 para casa e de 5,57 para o trabalho. Então, esse desvio padrão, a gente vai utilizar ele para poder fazer essa conta aqui, que é o que a gente vai ter da probabilidade. Então, a probabilidade de ficar entre 13 megabytes por segundo a 18 megabytes por segundo em casa, fazendo a conta aqui de acordo com a tabela Z, a gente consegue concluir que é de 33,16% de probabilidade. Já aqui no trabalho, conforme a tabela Z também, conforme fazendo aqui o cálculo, a gente consegue observar que fica a probabilidade de 45,95% de probabilidade de ficar entre 8 megabytes por segundo e 15 megabytes por segundo no trabalho. Então, com isso, o que a gente consegue concluir? Com base em todos esses cálculos feitos, a gente consegue observar que, por mais que aqui a velocidade concluída aqui na casa, ela seja menor, né? Ela não seja uma velocidade tão potente, ela possui mais estabilidade do que a do trabalho, tá? Então, ela vai possibilitar maior conforto para a utilização, sem ficar oscilando muito entre as velocidades. Então, com base em todos esses dados, a gente conclui que o maior conforto para ser utilizado, o melhor lugar para ser utilizado é em casa mesmo.